Boa noite. Meu nome é Carol, sou coordenadora de Extensão e Pesquisa do Centro Acadêmico 13 de Abril, da Faculdade de Medicina da UFMT. O Seminário de Educação Médico-Mato-Grossense tem ocorrido quinzenalmente às quinta-feiras, às 19 horas, no horário de Cuiabá. O formulário de presença vai ficar disponível na descrição desse vídeo por 24 horas. O tema da palestra de hoje é as diretrizes curriculares nacionais e a realidade nos cursos de medicina do Brasil. O palestrante é o professor Dr. Nildo Alves Batista. Ele é mestre e doutor em pediatria pela USP e presidente da Associação Brasileira de Educação Médica. Boa palestra a todos. Foi nosso professor na Unifesp, sempre brilhante, sempre simples, e tão brilhante, tão humilde, né, e tão parceiro. Quando nós viemos para Cuiabá, eu fui incumbida de coordenar um programa de pós-graduação na Universidade de Cuiabá, é uma escola privada, né? Sim, e eu Unic. E aqueles alunos de pós-graduação, eles não tinham tido uma disciplina que era de didática do ensino superior. Sim, e eu lembro que eu liguei para o senhor desesperado, pedi ajuda, e o senhor, com tanto a fazer aí na Unifesp, o senhor foi até Cuiabá, e o senhor ficou uma semana dando um curso que foi belíssimo, professor. Então, assim, eu jamais esqueço essa sua ajuda, tanto na nossa vinda para cá, mas aí em São Paulo e sempre, né? E eu queria, assim, agradecer muito e dar só uma notícia para o senhor. A gente está muito feliz hoje, eu sei por quê. Os alunos e os técnicos, porque a gente conseguiu, a turma 54, que é a turma que já se formou, né? 5. Então, professor, a gente conseguiu... A gente está muito feliz. Mas é para ficar mesmo. A nossa escola, professora, a gente ainda tem sérios problemas, né? A gente tem que adequar o nosso PPC, né? Necessita, assim, algumas especificidades que a gente não conseguiu ainda, né? Por conta das características também locais, né? E a gente está trabalhando tanto nesses eventos como uma forma da gente estudar, né? As diretrizes e a gente entender para poder melhorar o nosso PPC. A outra situação é os nossos docentes, né? Então, a gente também está num programa de trabalhar com os docentes para que eles possam se titular, né? Que eles possam viver o ensino de medicina, né? O Francis está muito ativo, assim, está me ajudando, assim, sobremaneira nisso, o professor Tabajara, o professor Eduardo de la Mônica, que foi reitor, que foram ex-diretores, sabe? Então, eu estou com um apoio muito importante de várias pessoas, mas estamos muito felizes, né? Eu acho que é um estímulo, né? Você receber uma nota, entender que os alunos estão enxergando a importância da avaliação também, né? Então, eu gostaria muito, então, de agradecer o senhor, como sempre, o meu professor, e o Francis também agradecendo. Então, muito obrigada, eu vou deixar o senhor falando e vou estar aqui acompanhando. Hoje eu vou ser a moderadora, professor, tive essa honra. Muito obrigada. Que ótimo, Bianca, que ótimo, muito bom ouvi-la, né? Me lembro muito daquela semana que estive em Cuiabá, né? Receber a sua casa, os seus trigêmeos, tudo ótimas lembranças. Bom, eu agradeço vocês a oportunidade da gente estar aqui refletindo um pouco, pensando um pouco sobre a temática que vocês me solicitaram. Pelo que eu entendi, este é um evento mais de estudantes, é isso? Professor, estudantes, na verdade, é um evento da direção da faculdade, com a parceria do CAMED, para a gente poder discutir o nosso PPC. Então, a gente já teve uma discussão com o professor Gerson, da Urgência e Emergência, né? A gente já teve um evento que foi sobre comunicação, habilidade de comunicação no ensino médico, e semana retrasada, a professora Maria Helena Sengel veio falar para a gente sobre os vícios, né, sobre as doenças, entre aspas, dos currículos.
sobre a questão curricular. E agora o senhor. Então, na verdade, é um evento para a gente poder provocar e fazer a tempestade de ideias para a gente avançar com o nosso PPC, professor. Muito bom. Mas a gente está mais com um grupo de estudantes, é isso? E alguns professores. Acho que está misturado, professora. Está misturado. Que ótimo. Então, eu sou o professor Nildo, né? Atualmente eu estou à frente da Associação Brasileira de Educação Médica, da ABEM, né? Acabamos aí, no domingo, o último COBEM, né? Espero que vários de vocês tenham participado, né? Ele, na sua versão online, foi uma semana inteira de muito debate, né? Sobre a educação médica no Brasil. DCNs e a realidade dos cursos de medicina no Brasil. O que poderíamos estar discutindo com vocês a respeito deste tema que vocês me solicitam? Não dá para avançar sem um diagnóstico. Nós hoje somos já 357 cursos de medicina no Brasil. Aqui, considerando também, né, os cursos. Não é? Eu posso ter, por exemplo, na UFMT, o curso de Cuiabá e ter um segundo curso no campus X ou Y. Né? Somando esse total, nós estamos hoje com 357 cursos de medicina no Brasil, que significa uma oferta superior a 35 mil vagas anuais, o que projeta uma população de mais de 200 mil estudantes cursando medicina no nosso país. Somos, do ponto de vista quantitativo, os vice-campeões no número de escolas médicas, só perdendo para a Índia, que tem um pouquinho mais do que nós. Pouca coisa. Lá menos de 400. Mas para uma população 6 vezes maior do que a nossa. Então, temos esse primeiro diagnóstico quantitativo do ensino médico no Brasil, que já de imediato nos leva a uma grande preocupação. Quantidade, somos vice-campeões. Como estamos em qualidade? Então, a qualidade na formação médica no Brasil é hoje uma grande preocupação. Estamos sob o impacto do ENAD, que vocês merecem os parabéns, estão entre o grupo das escolas médicas que conseguem, por este indicador, mostrar um parâmetro de qualidade. Então, vocês estão de 230 cursos analisados, já que o ENAD não participa do ENAD, as escolas estaduais, então, são só as privadas e as federais, as estaduais seguem o Conselho Estadual de Educação, e considerando ainda um número grande de cursos que está nos primeiros anos, esse último ENAD traz um diagnóstico de 237 escolas. E dessas 237 escolas, pouco mais de 10% mostrando a nota 5, no qual vocês estão, parabenizo a vocês, em meu nome, em nome da Associação Brasileira de Educação Médica. Preocupa muito, porque um número superior a
este grupo de escolas que mostraram nota 5, um número superior, são daquelas que mostraram notas 1 e 2. 1 e 2. Né? Mostrando falta de condições. Falta de condições para né, o exercício da formação de médicos no Brasil. Então, a qualidade, né, olhando para isso que nós estamos sobre o impacto, que é o já nos traz grande preocupação. Como é que está a qualidade, né, dos cursos no Brasil? Um dos parâmetros, né, que avançou muito em relação ao ensino médico no Brasil foram os movimentos de diagnóstico que foram sendo feitos, como, por exemplo, final da década de 90, a Sinaem, com um amplo diagnóstico do ensino médico naquela ocasião, né? LDB, né? Meados aí da década de 90, rompendo com uma forma de olhar para o currículo, né, através do chamado currículo mínimo. Então, tinha uma forminha ao qual cada curso tinha que se adequar, e o avanço que mostrou de um potencial que, se bem utilizado, pode estar ajudando na qualidade do ensino médico no Brasil, que foram as diretrizes curriculares nacionais. Diretrizes curriculares nacionais, a nossa área, a medicina, ela deu início às primeiras diretrizes, né, isso no ano de 2001, onde já deixamos de sair de uma forma no qual tínhamos de nos adaptar para diretrizes que deveríamos seguir. As diretrizes curriculares nacionais de 2001 significou, naquele momento, um grande avanço, mas, ao mesmo tempo, um grande desafio para as escolas médicas. Orientou, né, de lá para cá, escolas que foram abrindo, mas teve muita dificuldade, continua tendo dificuldade de mudar as escolas que já estavam, né, nos seus esquemas, nos seus formatos curriculares. Tem estudiosos das diretrizes curriculares de 2001 que coloca que nós ainda estamos tentando atingi-la, né, do ponto de vista do que, naquele momento, já se colocava de necessidades de mudança na forma como estávamos fazendo a graduação dos nossos médicos. Então, diretrizes de 2001, que ainda nós não tínhamos conseguido implantá-la de maneira efetiva, porque ali já apontava a necessidade de ruptura de um curso clássico em 3 ciclos, né? Primeiro e segundo como área básica, terceiro e quarto como intermediário, e quinto e sexto como internato, né? Aliás, ainda naquele momento o internato era de 1 ano só, né? Já apontava, então, a necessidade de ampliar, né? Estávamos e estamos até hoje ainda tentando mudar. Tem escolas que não conseguiu ainda mudar, que ainda estão, né, no esquema antigo, no esquema clássico, quando na área médica já são promulgadas uma nova versão das diretrizes curriculares. 2014, né, num processo bem diferente do que foi a formulação das diretrizes curriculares de 2001, que foi um processo amplamente discutido,
né? Porque ele praticamente ele resultou numa discussão de 10 anos, que foi o período da SINAEM, de um grande diagnóstico, né? Praticamente resultou disto. As diretrizes curriculares de 2014, ela praticamente não foi discutida com a comunidade da educação médica no Brasil. As diretrizes curriculares de 2014 já teve um mecanismo de produção muito mais restrita a um pequeno grupo de pessoas, né, sem um diálogo com a comunidade, sem um diálogo com as escolas. As escolas, de uma forma geral, não foram chamadas para discutir as diretrizes de 2014, sem um diálogo com a Associação Brasileira de Educação Médica. Então, nós não participamos da discussão, né, mas conduzida pelo Conselho Nacional de Educação, elas foram escritas, promulgadas e aprovadas. E trazem novos desafios. Alguns, né, avanços importantes. Né? Por exemplo, dando um realce maior ao momento, talvez, de maior aprendizado do curso médico, que é o internato, trazendo a importância, né, de, no internato, efetivamente, a gente romper com uma ideia de um internato só hospitalocêntrico, né, enfatizando muito o internato na atenção básica, trazendo, por exemplo, a necessidade de uma formação maior em urgência e emergência, em saúde mental, que antes não tinha esse enfoque, né? Regulamenta o tempo mínimo de internato, porque mesmo com as diretrizes curriculares de 2001 já apontando para a necessidade de um internato superior a 1 ano, ainda tínhamos e temos até recentemente escolas que agora que estão efetivamente mudando para internato de 2 anos. Aponta 3 frentes que a graduação deveria olhar, no sentido de preparar o futuro médico. Primeiro, para a atenção à saúde. Eu vou discutir um pouquinho mais, já, né, de que atenção à saúde estamos falando. Mas também as diretrizes curriculares de 2014, apontando a necessidade de formar o futuro médico para a gestão em saúde e para a educação em saúde. Enfatiza com muito mais, agora, de uma maneira mais explícita do que as diretrizes de 2001, a necessidade de mudanças no enfoque formativo, né, apontando a necessidade de estratégias metodológicas que aumente o protagonismo do estudante neste processo, e com isso estimulando as metodologias ativas na graduação, e com isto reforçando a necessidade de ruptura com o modelo tradicional dos 3 ciclos formativos que ainda caracterizam algumas escolas, ou uma série de escolas médicas no Brasil. Há pouca discussão das diretrizes de 2014, associado, né, os estudiosos apontam, e eu concordo plenamente, com um documento complexo, um documento, às vezes, difícil de ler e encontrar formas de colocá-lo em prática,
fez com que, né, a implantação do que está escrito nas diretrizes curriculares 2014 tem ocorrido ainda em muito poucas escolas. Eu não conheço quase uma escola onde a gestão entrou para valer na graduação. O preparo do aluno para a gestão. A educação em saúde entrou para valer. A atenção em saúde deixou de ser, né, predominantemente hospitalocêntrica. Né? Então, aspectos importantes que as diretrizes curriculares de 2014 apontaram, elas ainda não significam implantação e mudança efetiva. Apesar de que, quando foi promulgada as diretrizes de 2014, o próprio documento que institui as diretrizes de 2014 tenha colocado dezembro de 2018 como o prazo para que nós tivéssemos implantado o que as diretrizes apontavam, né? E é uma coisa que acabou não acontecendo. Hoje, nós estamos na discussão. Devemos ter novas diretrizes? Né? E esta é a discussão. E uma discussão real que precisamos olhar novamente. Precisamos olhar para as diretrizes de 2001, precisamos problematizar as diretrizes de 2014 e, inclusive, entendê-la até com relação às dificuldades da sua implantação, né? As mudanças que as diretrizes de 2014 colocam para o internato, muito poucas escolas conseguiram fazer, né? E essa discussão de novas DCMs é um ponto que, muito provavelmente, será deflagrada, né, logo. Existe, sim, já um grupo no Conselho Nacional de Educação colocando a necessidade disso, né? E nós estamos bem atentos para que, se essa discussão for reaberta, que ela seja uma discussão com uma participação maior possível da comunidade. Então, se a gente olha para o documento, para as diretrizes, né, nós estamos um pouco nesse diagnóstico. A de 2001 tem coisas boas que não conseguimos implantar ainda, as de 2014, muita coisa não foi implantada, e temos bastante razão para reabrir a discussão das diretrizes curriculares nacionais da graduação em medicina no Brasil. Ao lado desta contextualização, vem, né, o que nós precisamos fazer. Olhar para o atual projeto político-pedagógico dos nossos cursos. Que eu acho que é bem isso que vocês estão fazendo. Olhando para o atual e ouvindo, né, várias pessoas para olhar novamente, né, e tentar ver o que está bom no atual PPP. O que no atual PPP acompanha as tendências que atualmente se coloca, né, mesmo com estas contradições das diretrizes curriculares nacionais. O que precisa ser melhorado? É claro que esse é um diagnóstico que tem que ser feito a partir de cada realidade, né? Não existe uma receita pronta, né? Mas as receitas precisam ser feitas a partir de seus contextos. Então, o que precisa ser melhorado? O perfil do egresso do curso necessita adequação? E a adequação vai desde ele está atual, ele está utópico,
né? Então, está muito bonito o que está escrito, mas se a gente for ver ao pé da letra, né, ele é até impossível de se chegar a ele, né? Tem pessoas que diz que isso ocorre com o próprio perfil que as diretrizes trazem. Lembram do perfil? Médico, humanista, crítico, reflexivo, blá, 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 né? Até que ponto, né, aquele perfil reflete, não é, a possibilidade real, né, do compromisso da escola médica com os primeiros 6 anos da formação de um médico. O processo formativo em medicina, ele começa quando entra na escola médica, passa no vestibular, passa por esses 6 anos, vai continuar durante toda uma vida, 40, 50 anos, em formação constante. Não é? O que eu quero nessa primeira etapa, nesses primeiros 6 anos? Não é? Qual é o perfil hoje que nós temos? Não é? E esse perfil que temos é isto mesmo? Podemos, devemos adequá-lo? Que caminhos percorrer? Não é? Então, essas são questões que se colocam para todas as escolas médicas do Brasil e do mundo. Não temos nenhuma escola médica que está tranquila. Olha, não tenho que mexer, não tenho que mudar. Já, né, estamos prontos. Não existe isso. Não é? O avanço da medicina, o avanço com que ocorre o conhecimento médico, a revolução tecnológica por que passamos, faz com que a gente não tenha uma coisa acabada. Nós estamos sempre em construção. Não é? E aí, essas seriam questões, né, iniciais para se olhar para esse processo. Um primeiro ponto consensual, isso é consenso, quando se fala, né, como é que, qual seria uma primeira característica dos projetos político-pedagógicos da graduação em medicina no Brasil, é o compromisso da formação médica, o pressuposto de uma formação médica que, dentro das ressignificações que se fazem necessárias, mostrem-se comprometidas com o Sistema Único de Saúde. Então, esse é o primeiro ponto. Como é que entra o SUS no projeto político, pedagógico do curso de medicina da UFMT? SUS, com seus 30 anos de construção, SUS como o maior sistema público de saúde do mundo, SUS que mostrou a sua fortaleza neste momento de tanta dor, de tanta... que tem caracterizado a pandemia do Covid-19, SUS que prega a saúde como direito do cidadão, como dever do Estado, que coloca princípios importantes na atenção à saúde, de integralidade, de universalidade, de equidade. Como é que estamos trabalhando isso nas nossas escolas? O quanto as iniquidades se afloram atualmente, da intersetorialidade, SUS que traz e prega muito a necessidade de se trabalhar na perspectiva da promoção de saúde, trazendo a importância das redes nessa atenção à saúde. Talvez esse fosse o primeiro exercício nosso. Como é que nós estamos? Projeto político-pedagógico e o compromisso com o Sistema Único de Saúde. Como é que nós estamos olhando para os princípios do próprio SUS? Né? Como é que a promoção de saúde tem entrado no nosso currículo?
qual a relação que nós estamos estabelecendo no processo formativo da graduação, nós estamos falando aqui em graduação, né, gente? Com as redes de atenção à saúde. Então, acho que esse é um primeiro, né, ressignificado que temos que dar aos nossos cursos. E aí, né, um segundo ponto, né, hoje se coloca muito a necessidade de uma mudança de paradigma. Mudança de paradigma, né, para atender às necessidades de saúde da população, né, e para estar relacionado, formação, principalmente nós das universidades públicas, com o sistema público de saúde. E a mudança de paradigma que se prega é a mudança de um paradigma da assistência às doenças para o paradigma do cuidado às pessoas. Então, pensar os primeiros 6 anos de uma formação que significa uma vida, né, que traga de maneira forte essa necessidade, né, da mudança de paradigma, da assistência à doença para o cuidado às pessoas, o paradigma do cuidado humano. E este é um segundo ponto. E dentro desse paradigma do cuidado humano, a nossa reflexão sobre o que é cuidar. O que é o cuidado à pessoa, o cuidado ao outro. Não é? E aí, Boff, por exemplo, diz: cuidar é mais que um ato, é uma atitude. Ela abrange mais que um modelo de atenção, de zelo, desvelo. Cuidar é uma atitude de ocupação, de preocupação, de responsabilização, de envolvimento afetivo com o outro. E André François avança e diz: o universo do cuidar é muito mais abrangente que o de curar. Podemos não curar sempre, mas sempre podemos cuidar e diminuir o sofrimento. Como é que o cuidado tem sido discutido na nossa graduação, no atual projeto político-pedagógico? E aí, não é, a importância, dentro do cuidado, de preparar médicos para a chamada atenção centrada na pessoa. Né? Tem gente, também a gente vê muito como atenção centrada no paciente. E a atenção centrada na pessoa traz a importância cada vez maior do cuidar junto. Né? Hoje, o médico que está sendo formado hoje, né, significa cuidar de um paciente, a maioria deles, mesmo os menos favorecidos economicamente, com acesso, né, à informação muito maior. E aí a perspectiva da integralidade na ação. E um ponto que se coloca muito para a gente olhar para os nossos projetos político-pedagógicos na graduação, de como estamos trabalhando esta atenção de tal forma que a gente esteja, de alguma forma, mantendo a segurança do paciente. Então, esses são aspectos iniciais importantes para se pensar. Né? E quando se coloca a discussão da atenção à saúde, né, traz essa discussão. A atenção na perspectiva do cuidar. E é claro, né, dentro da perspectiva do cuidar dessa pessoa na promoção, na prevenção dos agravos, na reabilitação, no diagnóstico, né, e assim por diante.
Então, esse é o primeiro aspecto, né, que chamaria a atenção de vocês. O segundo é olhar o meu modelo curricular. O modelo curricular hoje da UFMT. Ele segue, né, que tendência? E aí, é claro que tem toda uma discussão hoje muito grande sobre currículo. Mas aqui, de uma maneira muito simples, né? O meu modelo curricular hoje, predominante, é um modelo tradicional ainda, centrado em disciplinas, dividido em ciclos, básico, pré-clínico, internato? Pode ser, viu, gente? Não estou colocando isto, pode ser. Né? O da minha escola, da Escola Paulista de Medicina, nós não conseguimos romper ainda não. Ainda é um componente grande do básico, do pré-clínico e do internato. Mas várias outras escolas avançam, a gente tem tentado avançar também. Não é? Mas temos, é esse o modelo que caracteriza, não é, o modelo predominante. Houve um avanço para o chamado currículo nuclear, abrindo possibilidades para uma participação maior do estudante na definição do seu percurso formativo. É um avanço, né? Porque eu deixei de ser aquilo pronto para chamar o aluno para participar mais ativamente do processo e não cumprir todo um modelo engessado, né, que eu defini para ele. Eu avancei para um currículo mais integrado, rompendo, então, né, com os modelos anteriores. Eu avancei para a solução de problemas, não necessariamente para a PBL, mas para a problematização, né, ou para estratégias problematizadoras na construção do conhecimento. Eu consegui romper com as disciplinas, né, e avancei para propostas interdisciplinares. Integrando disciplinas afins, trabalhando com concepções modulares, trabalhando como eixos formativos, como direcionadores de um modelo, né, onde até as disciplinas pudessem estar confluindo. Né? Eu trouxe para essa discussão a questão da interdisciplinaridade. E nesse sentido, né, de avanço e de olhar para o meu projeto e colocá-lo à frente com tendências que hoje a gente trabalha muito para a melhoria do ensino médico no Brasil, eu avancei para a implantação de metodologias mais ativas no processo de ensino-aprendizagem, que levou ou que leva a mudanças de posturas de professores e de alunos. E aí, mais uma vez, eu não estou falando de uma metodologia, estou falando de metodologias ativas, né, nesse processo de ensino-aprendizagem, que permita, que faz com que, primeiro, aumente o protagonismo do aluno como sujeito do processo de aprendizagem, que diminua a centralidade do professor, dando a ele um potencial muito maior no processo de ensino, que é o de facilitar, de mediar o processo de construção da aprendizagem do outro. Como é que o meu currículo tem trabalhado isto? Né? Olhando para as estratégias de ensino. Né? Comecei falando sobre, não é,
o compromisso com o SUS, sobre o cuidado, sobre o modelo curricular, e agora nós estamos falando em estratégias de ensino. Né? E aqui significa trazer para o curso alguns saberes que a educação médica tem nos proporcionado. Saberes importantes que, avançam no conhecimento do potencial de aprendizagem do aluno conforme a estratégia metodológica utilizada no próprio currículo. E aqui a gente cai, né, nas pirâmides. A gente sabe que se a estratégia predominante é de transmissão de conhecimento, né, muito centralizada nas aulas teóricas, né, eu estou trabalhando muito o lance, né, de pouca possibilidade de criação pelo outro. Né? E aqui, né, vocês devem conhecem com certeza, né, essa pirâmide, né, que coloca aqui na sua base uma aula ou a leitura de um texto. Me permite ver, até compreender um pouco o que está sendo falado, lembrar do que foi falado, né, se eu só assisto esta aula. Mas se eu faço exercício, se eu discuto, se eu caminho para a demonstração, que me possibilita não só lembrar e compreender, me possibilita aplicar, analisar, a minha capacidade de aprendizagem, né, de retenção desta informação, ela vai de 20%, que era a base da pirâmide, para até 75%. Porque eu saí de uma posição passiva de assistir para uma posição mais ativa de participar no processo. E avanço ainda mais se, né, eu também avalio e crio. Né? Quando a gente avança para um trabalho já com o mentor, para a prática, para o aprendizado a partir da prática, né, que eu entro no aprender fazendo, né, onde esse percentual aumenta para acima de 75%. Então, isso aqui é importante a gente lembrar dessa pirâmide para olhar para o nosso projeto político-pedagógico e tentar ver, né, onde está predominando as minhas estratégias. Ou então, né, ainda vendo essa outra referência de pirâmide de aprendizagem, né, que traz aqui já, né, vendo do pico para a base. Né? Aquilo que eu só escuto ou que leio me dá uma retenção muito baixa, porque eu só escuto o que eu só leio. Uma capacidade de retenção de 10% a 20%. Aquilo que eu vejo e escuto, isso às vezes é até uma estratégia simples de mudança. Uma coisa é ouvir o outro falar, a outra coisa é ouvir e também ver, né? Quando eu saio só da aula expositiva clássica para, né, ver uma demonstração, né, ver aquilo em movimento, aumenta, né, essa retenção minha pode ir de 30% até 50%. Se eu participo, se eu falo sobre o assunto, se eu ativamente estou naquela discussão, eu aumento isso para 70%, e se eu faço, se eu simulo a experiência real, eu chego a 90%. Né? Então, como é que nós estamos com o nosso projeto político-pedagógico vigente? Né? O que está predominando do ponto de vista de estratégias? Né? Aqui o topo
está predominando uma postura passiva do estudante. A base está mostrando uma postura ativa do estudante. Né? A forma de desencadear esta postura, né, pode ter várias possibilidades. E aí, né, a pirâmide clássica, que é de Miller, né, que diz que saber, que é a parte teórica, é importante, mas eu preciso ir além do saber, que é o teórico conceitual. Eu preciso saber como fazer. Avanço no meu aprendizado se eu consigo mostrar como se faz. E, não é, o fazer, né, já com autonomia. Né? Então, essa pirâmide ela tem que ser perseguida. Né? E esta pirâmide, na verdade, né, o pico dela, do fazer, é fazer o cuidado diário do paciente, no caso. Avaliado por observação direta do desempenho em situações clínicas reais. Então, mostrando a importância, né, do crescimento profissional, né, o quanto eu preciso ir além da cognição, do saber e do saber fazer, do ponto de vista da técnica, para o comportamento, para a atitude. Né? Então, esse é um outro ponto que se coloca nesta reflexão. Como é que está o meu projeto político-pedagógico hoje? Voltando ainda, né, para as tendências na formulação do PPP, outras questões que precisam ser olhadas, são como é que eu estou diversificando para dar conta até dessas pirâmides os cenários de ensino-aprendizagem. E qual é o movimento, né, do meu projeto de romper com o hospitalocentrismo predominante. E aí, né, como é que a APS está entrando no nosso currículo? Entendendo que a atenção primária à saúde, ela tem um poder de resolutividade de 80%. Né, entendendo aqui, né, a atenção primária enquanto, né, o que chega. O que chega. Né? Então, dentro do que chega, 80% é de resolutividade que o nosso aluno de graduação deveria, ao final do curso, estar preparado para. Né? Então, daí, né, essa chamada para nós, para ver como é que a APS está sendo ensinada. Dentro desta APS está muito a urgência e a emergência. Né? A APS não é atenção básica, é, né, o que chega no sistema. E, às vezes, o que chega no sistema é uma urgência, uma emergência, onde, não é, a atuação de quem está prestando aquele atendimento é vital. Isto significa, como é que o projeto político-pedagógico do curso de medicina da UFMT está trabalhando com as redes de atenção à saúde do Sistema Único de Saúde. Né? E aí, dizendo, todos os níveis são importantes. O hospital é um deles. Né? Mas todos os níveis são importantes quando eu estou falando em graduação. Né? E aí vai desde o núcleo de atenção à saúde da família, a atenção domiciliar, né? Os CAPs, os ambulatórios especializados, a unidade básica de saúde, sem dúvida nenhuma, o hospital dia, centro de convivência, os vários equipamentos da rede são extremamente importantes para serem utilizados na graduação. Ainda dentro dessas tendências na formulação do PPP, um assunto que muito hoje nos
nos desafia, que é o preparo dos nossos alunos para o trabalho em equipe e para a integralidade no cuidado. E aí entra o que hoje o projeto político-pedagógico, como é que ele está trabalhando isto? O médico como membro da equipe de saúde. Né? E aí entra, né, as diretrizes curriculares de 2014 já trazem de maneira muito explícita e forte, né, a necessidade de, na graduação, nós prepararmos o aluno para o trabalho em equipe. Né? E aí entra como é que nós estamos implantando, se já estamos, ótimo, se não estamos, como é que nós podemos implantar a educação interprofissional no nosso currículo de graduação. Né? Seja no formato que for possível. Né? Como é que nós podemos sair de um curso de graduação em medicina onde o aluno só se relaciona com a medicina e com seus pares, e não com a saúde e os seus parceiros, que seriam os outros profissionais de saúde. Né? Então, aí, trazendo o desafio para nós, esse é um desafio mais recente, mas que está cada vez sendo mais cobrado, né, nas mudanças dos nossos projetos, de pensar também nisto, né? Pensar em estratégias de preparo para o trabalho em equipe do futuro médico. A incorporação crítica das tecnologias de informação e comunicação no ensino médico, né, é um ponto que nós vimos falando, e agora, na pandemia, nos colocou como, olha, não é só falar, tem que fazer, tem que agir, né, tem que incorporar, né, porque nós não podemos parar um processo formativo totalmente, porque isso traria consequências grandes, né, para a formação do médico no Brasil, para a necessidade de médicos, né, parando a graduação para a especialização. Então, o Brasil não pode parar, né, quando nós nos vimos frente à pandemia. Né, e paralisamos por um certo tempo e depois começamos a ver, não podemos ficar parados. Né, e o único jeito que foi possível para, né, conseguir manter as regras sanitárias e, né, a própria proteção, né, da nossa comunidade, a gente está, né, todas as escolas médicas aí repensando o que é o ensino híbrido, como é que eu posso incorporar essas tecnologias, como é que eu posso trabalhar com, né, o ensino remoto emergencial, né? Como é que eu posso olhar para, antes da pandemia, quando se falava, é salutar que no curso de medicina já incorpore, né, um percentual, se falava em até 20%, de atividades que poderiam ser feitas domiciliares. E nós, né, ninguém estava fazendo isso. Agora, né, com esse novo ensinamento, com essa nova característica, né, o ensino médico se vê frente a uma nova realidade. Né? Então, pensar o projeto político-pedagógico é também pensar, né, em incorporar novos saberes nessa incorporação crítica de tecnologias. O aprimoramento da política avaliativa, né? Claro que, né, aprimorar não é só ir além da somativa e trazer a formativa, né? Mas é discutir a avaliação como não momento de fiscalizar se o aluno aprendeu ou não,
mas a avaliação como possibilidade de um aprendizado mais efetivo dos alunos. E aí, grandes discussões atualmente, né, para a gente olhar para o nosso projeto político-pedagógico. Avaliação programática, né, tão falada neste momento, né, é uma grande possibilidade de transformação na forma de olhar a avaliação no currículo. O olhar para feedback. Como é que nós estamos trabalhando o feedback como um instrumento da avaliação, não é? Como aproveitar a avaliação para o aprendizado do aluno, inclusive a partir do erro. Definição de conteúdos, estratégias metodológicas a partir de competências que se quer ou que se pretende que o aluno desenvolva. E aqui a gente entra num outro campo. Estamos olhando para o projeto político-pedagógico, vamos olhá-lo na perspectiva de construir um currículo baseado em competências. O currículo atual é baseado em competências? Se não é, é possível pensá-lo como um currículo baseado em competências? E o primeiro passo é ter um entendimento do que estamos chamando de competência. Né? Para eu olhar para o meu projeto político-pedagógico hoje, né? E olhá-lo a partir das competências, eu tenho que ter clareza do que estou chamando de competência. Primeiro ponto, né, é um processo quase que já consensual, né, e mais simples de olhar a competência, é ver como é que está o aprendizado do meu aluno a partir da tríade CHA, né? CHA de conhecimento, habilidades e atitudes. CHA. Né? Então, seria pensar, o meu perfil de egresso é este. Este perfil demanda o quê? De conhecimento, o quê? De habilidades e o quê? De atitudes. Né? Entendendo que o conhecimento é a parte conceitual, o saber teórico conceitual necessário a uma prática médica. Habilidades, o saber fazer, né? A parte mesmo de técnicas necessárias para o exercício da medicina. E atitudes, o saber ser, o saber conviver, né? Que entra aí comportamento, né? O saber conviver, inclusive, com a diversidade, o saber conviver com o avanço do conhecimento, com o próprio processo de educação permanente, né? Então, seria eu olhar para a proposta que eu vou eleger para o curso de medicina da UFMT e vê-lo a partir da tríade CHA. Esta é uma das formas de trabalhar o currículo por competência. Mas, né, competência vista, né, eu gosto muito deste autor, que diz, né, que para eu pensar em competência, eu poderia dividi-la em 3 tipos, em 3 dimensões. A primeira, competências básicas, que eu quero que o meu aluno desenvolva durante o curso médico. Competências básicas entra comunicação verbal, leitura em escrita, trabalho em equipe, resolução de problemas, domínio de línguas estrangeiras, entre outras que a gente achar que é importante, né, no projeto político-pedagógico do curso
de Medicina da UFMT. Mas é claro que não são só as competências básicas. Mas sem elas, eu já estou formando, né, um profissional capenga. E aí entra o segundo grupo, dimensão da competência, que são as competências pessoais. As competências que permitem ao aluno atuar de maneira responsável, mostrar anseio de superação e de aceitar as mudanças, segurança, capacidade de dominar sentimentos, tensões profissionais, curiosidade, argumentação crítica, capacidade analítica e outras que nós julgarmos ser importante para a formação de um bom médico. E, claro, a terceira dimensão, que habitualmente é a que nós pensamos. Deixamos de lado estas aqui, como se estas não precisassem ser pensado, que estas vêm naturalmente, mas elas não vêm naturalmente, né? E só fosse importante esse terceiro grupo, que são as competências profissionais. As que garantem o cumprimento das tarefas e responsabilidades do exercício profissional em situações concretas de trabalho, né? E aí, seria a nossa delimitação, né? O que nos 6 anos é possível. O que queremos com esses 6 anos. Né? É claro que não adianta a gente querer, que vai ser impossível que a gente tenha aí garantido o cumprimento de tarefas e responsabilidades, por exemplo, da cirurgia plástica ou da neurocirurgia, né? Ou da cirurgia cardiovascular. Não damos conta. Então, né? Mas continuamos achando que o internato precisa rodar por todos os lugares possíveis e imagináveis. Né? Então, que competências seriam estas profissionais? Né? E aí, ver por onde que eu posso ver isso. Eu posso ver isso por ciclos de vida? Posso. É uma boa forma. Posso ver isso por sistemas orgânicos? Posso. Né? Mas eu tenho que, né, ver de que forma essas competências poderiam ser trabalhadas. Avançando um pouquinho mais, né, hoje a gente tem trabalhado muito com a definição de competência de Epstein e Hundert, porque isso aqui é um trabalho clássico, é de 2002, mas ele continua muito atual, e não temos um outro que o substituiu, de uma revisão da literatura sobre o que é competência de um médico. E aqui, pensando a competência de um médico ao final dos primeiros 6 anos, né? Não é do especialista. E aí, essa revisão trouxe que a competência médica é o uso habitual e criterioso da comunicação. Começa por aí. Do conhecimento médico, das habilidades técnicas, do raciocínio clínico. Como é que nós estamos trabalhando e ensinando o raciocínio clínico na graduação? Mas, além disso, das emoções, dos valores, da capacidade de refletir sobre a prática diária. Né? Eu parar para pensar no que eu estou fazendo, para o benefício do indivíduo, da comunidade que eu vou estar atendendo. E este conceito de competência, os próprios autores aconselham que a gente o olhe a partir de dimensões. Uma primeira dimensão deste conceito
é a dimensão cognitiva. O que eu quero que o aluno tenha de competência na dimensão cognitiva? O que é essa dimensão? A capacidade de elaborar, de aplicar o conhecimento na solução de problemas, de manejar as informações de forma adequada, de utilizar o conhecimento tácito e a experiência pessoal, de reconhecer falhas, de utilizar adequadamente as pesquisas, de aprender com a experiência. Como é que eu poderia transformar isto em propostas formativas divididas nesses 6 anos? Mas aquela definição de competência também diz: é necessário o desenvolvimento da dimensão integrativa. Integrativa é o aluno conseguir incorporar o julgamento científico, clínico, humanístico, o uso de raciocínio clínico adequado, né, hipotético dedutivo, reconhecimento de padrões, saber associar dados psicossociais aos biomédicos no desenvolvimento do raciocínio clínico. Essa dimensão integrativa, ela precisaria fazer parte, né, do que nós queremos que o aluno desenvolva. Além da dimensão cognitiva e integrativa, os autores chamam a atenção para uma terceira dimensão, que é a dimensão relacional da competência. Imagine, né, um médico que conheça muito bem, que tenha o raciocínio, mas que não tem a capacidade de comunicação efetiva. Né? A dimensão relacional da competência traz a capacidade de comunicação efetiva com pacientes, com a equipe, o saber lidar com conflitos, trabalhar em equipe, né? O ensinar os outros e aprender com esses outros, por exemplo, pacientes, colegas de equipe. Então, vejam, dimensão cognitiva, dimensão integrativa, dimensão relacional. Mas, outra dimensão da competência, a contextual. Eu não posso fazer isto descontextualizado de uma realidade. Né? Então, essa dimensão diz, a competência é desenvolver a prática contextualizada, considerando potencialidades, limitações estruturais e funcionais dos locais da atenção à saúde é prestada, com o uso adequado do tempo. Avançamos para a quinta dimensão, que é a dimensão técnica. Tudo isto, claro, demanda o desenvolvimento de habilidades, né, que, né, tem no exame físico, nos procedimentos cirúrgicos, né, a sua essência. Sem ela, também, o conhecimento médico fica muito comprometido. E, por último, mais uma dimensão, a chamada dimensão afetiva moral, que inclui os valores morais, éticos do exercício profissional. Inteligência emocional, respeito ao outro, cuidado, como a gente falava logo no início, capacidade de dar resposta ao outro e à sociedade. Né? Essas seriam alguns pontos, né, iniciais por uma reflexão, se a minha tendência é avançar para, né, ir para um currículo integrado, baseado em competências. Todos esses aspectos são alguns pontos, né, que, frente a uma temática tão ampla, de olhar as diretrizes e como é que estamos em frente a ela, né, que nos remete a reflexões. Reflexões como o padre Antônio Machado nos diz, a gente se transformar em caminhantes. Né? E o Antônio Machado diz, caminhante são os teus rastos, o caminho e nada mais. Caminhante, não há caminho. Faz-se caminho ao andar.
Ao andar, faz o caminho. E ao olhar-se para trás, vê-se a senda que jamais se há de voltar a pisar. Caminhante, não há caminho, somente sulcos no mar. É assim que nós devemos olhar para os nossos projetos político-pedagógicos. Né? É com essa energia do padre Antônio Machado que eu espero que vocês olhem para o projeto político-pedagógico da UFMT, né? Incorporando também Manuel de Barros, que diz: a importância de uma coisa não se mede com fita métrica, nem com balanças, nem barômetros. A importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produz em nós. É com esse encantamento que nós devemos estar sempre olhando para o projeto político-pedagógico. Ele sempre pode e deve melhorar. Não é? Um pouquinho são essas reflexões que eu reservei para trazer para vocês aqui nessa noite. Espero ter colocado aí alguns pontos, algumas sementinhas que possa, né, florescer, né, e refletir em aprimoramento do projeto de vocês, né, que, na forma como está, ele já está cumprindo o seu papel. Olha o Enat, olha, né, que coisa mais boa, né, mas que ele pode, com certeza, melhorar. Né? Então, isto é o que eu tinha imaginado de estar trazendo para você, Bianca, para todos os alunos da UFMT, né, para o Francis e os professores desta casa. Muito obrigado, gente. Espero não tê-los cansado. Me pediram aí 1 hora, gastei mais de 1 hora conversando com vocês. Professor, muito obrigada pela sua disponibilidade de sempre, e que fique bem, fique com Deus, muita saúde para o senhor, para a Sílvia e para a sua meninona, né, que já está uma moça. Já está, né, fazendo direito. Um abraço, querido, muito obrigada, e obrigada a todos, e todos os professores, professor Della Mônica, Tabajara, Denise, Sofia, enfim, Lisiliane, eu vou lembrar de todos que estavam aqui, Ninela, pela presença, então, e pelos nossos queridos alunos. Obrigada, boa noite. Obrigado pela sua atenção. Boa noite, gente. Boa noite.